Agora nós temos o privilégio de receber uma porção das Escrituras Sagradas. Feche seus olhos. Querido Deus, nós oramos nesta hora, oramos em nome de Jesus, suplicando a Ti que ilumine mentes e corações, que mentes e corações iluminados pelo Teu Espírito recebam da Tua palavra e, ao receber de Tua palavra, coloquem em prática aquilo que o Senhor lhes deu do alto dos céus. Obrigado por esta oportunidade, esta oração que fazemos, e a fazemos não em nosso nome, mas no nome santo e glorioso de Jesus. Amém. Esta semana, o mundo foi surpreendido. No último dia 10, quarta-feira, por uma notícia que trouxe tristeza ao coração de muitos. Eu digo de muitos, não de todos. Que foi o assassinato de um jovem de 31 anos nos Estados Unidos. Charles Kirk foi assassinado por um homem, um jovem, que certamente estava totalmente perdido. Um jovem que, influenciado de forma negativa, ousou usar de violência e então assassinou esse jovem. Ouvimos com certeza muito a respeito de quem ele era. Ouvimos que ele era um ativista, e as principais notícias começavam dizendo que ele era um ativista. Ele era de direita, ele era amigo do presidente dos Estados Unidos. Nós ouvimos isso de forma clara, e muitos, e a grande maioria, sabe que estas eram atribuições que diziam respeito a ele. Mas muitos não foram informados que aquele homem, Charles Kirk, ele era um esposo, um bom esposo, um pai de 2 crianças, e acima de tudo, ele era um cristão. Ele era um cristão batista de uma igreja reformada dos Estados Unidos. E acima de tudo, quando ele ia para uma universidade, às vezes com o intuito de debater, o seu principal objetivo, o seu principal propósito era anunciar a Cristo, era falar para universitários a respeito do compromisso e do que Jesus Cristo requer de cada um de nós. Ele falava sobre família, como a família deve comportar-se diante da sociedade, diante do mundo, a família cristã. Ele foi assassinado. Mas é interessante que há 2 meses atrás, há na internet a circulação desse vídeo. Ele foi interpelado por alguém numa entrevista, e esse alguém lhe perguntou: Charles, se tudo acabasse hoje, ele interrompe e diz: se eu morrer? E o entrevistador diz: sim, se você morrer hoje, o que você deseja, o que você quer que as pessoas pensem ao seu respeito? Como você quer que as pessoas lembrem-se de você? E a resposta dele é: que as pessoas se lembrem de mim como um homem de coragem e de fé, mas principalmente um homem de fé. E é sobre esta palavra, coragem e fé, que eu quero convidar a você nesta noite a pensar, a meditar comigo. E para isso eu quero convidar você a abrir a palavra em Marcos, no capítulo 4, a partir do verso 35. Marcos capítulo 4, a partir do verso 35.
fé e coragem. Depois de fazer a leitura do texto, como você bem sabe, eu quero te pedir a não fechar as Escrituras, a manter a palavra do Senhor no texto aberto, porque nós extrairemos desse texto a mensagem para esta noite. E a palavra diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e se fez grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Palavra do Senhor para os nossos corações. O texto nos afirma algumas verdades. O mar estava agitado, muito agitado. Havia um vento veemente. As ondas eram arrebatadoras. E os discípulos de Cristo estavam em pânico. Não sabiam mais o que fazer. O barco estava enchendo-se de água. E o naufrágio parecia algo inevitável. Depois de dissipar-se toda a esperança de salvamento, os seus discípulos, apavorados, olharam e lembraram-se que Jesus estava ao lado deles. Mas a sua palavra em direção a Jesus é num tom de censura. E o verso 38 diz que eles disseram: Mestre, não te importa que venhamos a perecer? Jesus então repreende o vento e faz sossegar o mar. Depois disso, e só depois disso, Jesus olha em direção aos seus discípulos, como afirma o verso 40, e então lhes diz: por que sois assim tímidos? Como é que não têm fé? A afirmação de Jesus nesse momento, quando ele diz: por que vocês são tímidos? E por que vocês não têm fé? É uma categórica afirmação da parte de Jesus, que naquele momento, os seus discípulos, aqueles mesmos discípulos, que o próprio Senhor, de forma direta, os chamou, tirou-os do uso comum das suas vidas, para se tornarem pescadores de homens. Esses discípulos que viram grandes coisas, registradas até mesmo por Marcos, já grandes milagres e muitos milagres, esses discípulos estavam com medo. E o medo suplantou a fé que eles tinham. O medo sobrepujou a fé, a coragem e a razão daqueles homens. Jesus, ele, ao dizer que eles não tinham fé, ele estava chamando a atenção dos seus discípulos para aquilo que era uma realidade no presente. E Jesus não queria que eles fossem homens sem esperança, amedrontados, sem coragem. Mas o que Jesus desejava era que a fé pudesse suplantar todo e qualquer medo. A grande pergunta é: o porquê que aqueles discípulos
nas palavras de Jesus, deveriam ter fé e não medo. E é isso que nessa noite eu quero perguntar a você por meio do texto. Aqueles discípulos, deveriam ter fé e não medo, em primeiro lugar, por causa da ordem de Jesus, para que passassem a outra margem. É isso que o verso 35 nos diz, que no final daquela tarde, disse Jesus, passemos para a outra margem. Os discípulos deveriam ter fé e não medo, porque aquela foi uma ordem de Jesus. Foi Jesus que disse a eles: levantemo-nos, adentremos dentro dos barcos e então passemos para o outro lado. Era uma ordem de Cristo. Cristo os vocacionou, Cristo os havia chamado para atravessar aquele mar. Então eles não deveriam ter medo, eles não deveriam temer, porque a palavra de Jesus tem poder. E é Ele mesmo que os chamou, foi Ele mesmo que deu a ordem, e aquele que deu a ordem certamente os conduziria até o fim. Parece-nos então que aqueles discípulos duvidaram do destino que Jesus havia dito que eles chegariam, que era o outro lado. Aqueles discípulos foram incrédulos, e o medo é um subproduto da incredulidade. A segunda coisa, eles deveriam ter fé e não medo, por causa da presença de Jesus com eles. Aquele que disse que eles deveriam passar para o outro lado, não ficou na margem, simplesmente foi com eles. Aquele que deu a ordem a eles, estava com eles naquela situação. O medo que assaltava-os quando eles estavam vivendo aquela situação, eles não podiam ter aquele medo, porque Jesus estava com eles naquele exato momento. E eles puderam, durante a caminhada e jornada, durante os dias, os meses que eles já haviam passado com Jesus, eles deveriam saber que Jesus é todo-poderoso e que aquele que é o Filho do Deus Altíssimo estava ao seu lado. Jesus não disse passem, mas Jesus disse passemos, porque Jesus estava com eles. E diante daquela realidade que os trouxe medo, parece-nos que eles esqueceram desta realidade por um pouco de tempo. Aqueles discípulos deveriam ter fé e não medo por causa da paz de Cristo. Lembre-se da situação: o mar revolto, os ventos veementes, as ondas incontroláveis, enquanto o mundo estava caindo ao derredor deles. Jesus dormia de forma muito tranquila naquele barco. Eles deveriam não temer, mas ter fé, porque deveriam olhar para aquele que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e perceber que Ele tinha tudo sob controle. Eles também deveriam ter fé e não medo, porque aquele que estava com eles tinha e tem todo o poder nos céus e na terra. Talvez você possa dizer, mas pastor, eles só puderam perceber esta realidade porque a palavra deles no verso 41 é: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Você pode dizer, mas eles só puderam acreditar de fato, de verdade, depois que o milagre aconteceu. Mas lembrem-se que eles já estavam caminhando com Cristo há um bom tempo. E o próprio Marcos, ao registrar a caminhada do Senhor Jesus,
ele registra que os discípulos viram muitos e muitos milagres. O próprio Pedro viu a cura da sua sogra. Eles viram paralíticos andarem. Eles viram endemoniados sendo libertos. Eles viram olhos sendo abertos. Eles viram o grande poder de Deus manifesto por Jesus Cristo. Quem estava com eles naquele barco era todo-poderoso. E por isso eles não deveriam temer. Eles deveriam acreditar. Eles deveriam ter fé, porque Jesus estava ao seu lado. Esta verdade de que aqueles discípulos precisavam ter fé e não medo, porque Jesus é que ordena, porque Jesus estava com eles, porque Jesus tinha paz e porque Jesus era todo-poderoso, é uma verdade para mim e para você nos tempos presentes, tempos que vivemos de adversidades, tempos em que há inquietação no mundo, tempos em que até mesmo nós nos inquietamos. E eu quero concluir esta mensagem dizendo a você nesta noite que você não precisa ter medo diante das situações, diante das adversidades, diante das doenças, diante das calamidades, diante das recessões, diante de tudo quanto está ao nosso derredor. Nós não podemos ter medo. Nós precisamos confiar, nós precisamos ter esperança, nós precisamos ter fé, não em nós, nem no outro, mas nós precisamos ter confiança em fé, em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Você precisa ter fé e não medo, porque de fato e de verdade foi Jesus que te escolheu. E Ele te escolheu antes da fundação do mundo. E ao te escolher, Ele destinou a sua vida. Ele deu à sua vida uma direção. Você, quando foi alcançado pela graça, recebeu da parte de Deus uma missão. Assim como os discípulos deveriam atravessar aquele mar, Deus lhe deu uma missão, e você sabe que enquanto estiver aqui é peregrino, e você está indo na direção do céu dos céus, você está indo em direção ao porto seguro, ao lugar aonde Deus em Cristo reservou a todos os seus eleitos. Você precisa lembrar-se de que Ele te chamou e Ele te deu uma missão enquanto você caminha para a eternidade. E lembre-se que aquele que começou a boa obra, diz Paulo, é Ele que nos conduzirá até o grande dia. Você tem um destino, eu tenho um destino, mas também temos uma missão. A missão é viver uma vida para a glória de Deus, em primeiro lugar. Mas a missão também é pregar o Evangelho a toda a criatura. E eu quero te dizer que enquanto eu e você não cumprirmos a nossa missão, estaremos aqui. Então, acalme o seu coração diante dos dias tempestuosos, porque Deus te deu uma direção e Ele te conduzirá até o fim. Confie, não tenha medo também, porque esse Deus que te chamou, esse Deus que disse que você iria e comprova esta verdade para o céu dos céus, Ele quando te chama, Ele não te manda, Ele não te envia sozinho. Ele disse aos seus discípulos: eis que estou convosco todos os dias. Não estarei
mas eis que estou convosco todos os dias. Enquanto você caminha para a eternidade, enquanto você caminha nesta realidade, ainda que cheia de adversidade, de problemas, saiba que você é vencedor, porque Jesus está ao seu lado. Todos os dias, seja onde você estiver, seja no lugar de descanso, no lugar de tranquilidade, ou em meio às maiores tempestades, Jesus estará lá. Basta olhar ao seu lado, basta buscar no seu coração, que nos momentos mais difíceis da sua vida, você será confortado e consolado, porque sentirá a presença real de Jesus junto a você e aos seus. Tenha fé, confiança e não medo, porque Jesus está ao seu lado. Tenha fé também e confiança, porque Jesus venceu. E Ele venceu a morte. E Ele vencendo a morte, Ele pode nos dar verdadeiramente a sua paz. A paz de Cristo, que excede a todo entendimento. Quando o autor Marcos mostra que Jesus estava tranquilo em meio àquela tempestade, é preciso que você lembre-se que o Senhor está sentado no seu santo trono. Jesus está governando o mundo. Jesus está governando as nações. Jesus está governando a sua igreja. Jesus está cuidando de você, mas também dos seus. Por que que Ele está em paz? Porque Ele tem todo o poder nos céus e na terra. E eu quero lembrar a você, nas situações mais difíceis, que aquele que morreu na cruz do Calvário por você, para que você não fosse mais criatura, mas para que você fosse filho, e te torna filho, é aquele que está ao teu lado. Então, por que temer as situações, se o Deus Criador do universo é o nosso Senhor, é o nosso Pai, é o nosso amigo? Tenha fé, não esmoreça, porque esse Deus que tem o controle sobre todas as coisas, tem na palma de suas mãos todo o acontecimento, seja no céu, seja na terra. E basta uma palavra dele para que o mar se aquete, para que os ventos cessem e a bonança chegue. Você precisa ter fé, confiança, porque o Deus Criador de todas as coisas habita contigo hoje e sempre. Ainda que cruzemos os mares revoltos e o medo possa em determinado momento nos assaltar, lembre-se que você precisa fixar os seus olhos em Jesus. E fixando os seus olhos em Jesus, você pode ter fé. E tendo fé, você pode lançar fora todo medo e desconfiança. Por isso, nessa noite, eu quero te convidar a ter fé, a acreditar, e não tenha medo, porque o Senhor Jesus está ao seu lado, hoje e sempre. Tudo está determinado por Deus. Viva a sua vida para a glória daquele que te chamou, que te vocacionou. E diante das situações que às vezes fogem do nosso controle, busque o Senhor, clame a Ele, porque o mais Ele fará. Que Deus te abençoe e fortaleça você hoje e sempre. Esse Deus que é apresentado nas Escrituras, Ele está com você hoje e sempre.